Isso aí, pessoal, caçadores da presença. Afinal, todos nós devemos ser caçadores da presença de Deus. O texto base de hoje vai estar lá em Êxodo 33 e eu vou querer ler com vocês o versículo 7 e o versículo 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então aqui a gente vai fazer duas abordagens. Primeiro, analisar o perfil de um caçador da presença de Deus e analisar a presença de Deus em si. E quando a gente vai falar do perfil de um caçador da presença, não tem como a gente não olhar para a figura de Moisés, que no Velho Testamento teve vários encontros com a presença de Deus. Na parte A do versículo 7, a gente lê: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Então aqui a gente já aprende o primeiro segredo e uma das principais características expressivas de um caçador de Deus, que é a perseverança, a constância e o desejo de ser constante. Um exemplo próprio, como a gente acabou de ler no texto, é o próprio Josué, auxiliar de Moisés. A gente vê na parte B aí do versículo 11. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Outro exemplo que a gente tem é de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Daniel também é outro que não sai atrás. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Jesus, obviamente, não poderia ficar de fora dessa lista. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A gente vê então que além de persistentes, constantes e disciplinados, os caçadores de Deus, eles também têm fome e sede da presença de Deus. É como também o próprio Davi diz no Salmo 41, nos versículos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Uma coisa que a gente aprende é que Deus derrama chuva sobre a terra seca. Deus responde àquele que é necessitado. E uma coisa bem legal é que ele se revela àquele que busca de todo coração. A gente vê que na maioria desses exemplos, na verdade em todos eles, os caçadores, eles não prezam pelo próprio conforto. Eles prezam muito mais a presença do que a si próprios. Quando a gente vê Moisés que pegava a tenda e montava ela costumeiramente, então tinha uma rotina e montava uma tenda do lado de fora do acampamento. Sem falar de Daniel, que não prezou a própria vida. Quando os sátrapas, as autoridades, convenceram o rei Dário a emitir o decreto que todo aquele que orasse a outra pessoa a não ser ao próprio rei Dário deveria ser jogado numa cova dos leões. Aí beleza, Daniel ficou sabendo. Na mesma hora que ele ficou sabendo, fala que ele foi para casa e fez o que ele costumava fazer, se ajoelhava e orava 3 vezes por dia. Então a gente vê que eles têm ousadia. Quantas vezes a gente coloca o nosso conforto na frente da busca pelo Senhor? E vamos para a segunda parte, que é a presença. Bem, aqui uma das passagens eu acho mais bonitas de ler desse texto base que a gente tem é a primeira parte do versículo 11, que fala: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Cara, isso é muito forte. Mas antes de chegar nesse encontro, antes de chegar nesse nível, Moisés ainda teve outros 3 encontros com a presença de Deus. O primeiro deles vai estar lá em Êxodo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Também em Êxodo 19, no versículo 18 e 19. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha.
todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Também em Êxodo 24, 16 e 17. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então, a gente chega, depois de todas essas manifestações de Deus a Moisés, com fogo, com aquele poder todo, Deus se manifesta como um amigo, face a face. E a gente pensa, nossa, Moisés transcendeu, Moisés chegou no suprassumo. Só que aí ele não se contenta e vai um pouco mais além. Isso é muito massa. Aqui no versículo 18 do mesmo texto de Êxodo 33, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. O mesmo Moisés que teve um encontro com a presença de Deus com fogo, com trovões, com som de trombetas, que viu Deus face a face como quem fala com um amigo, ele vem e fala: peço que me mostres a tua glória. E mais tarde ainda, como se não bastasse todas essas experiências que Moisés teve com a presença de Deus, o cara é realmente um colecionador, porque ele ainda teve um encontro físico com a presença de Deus. Em Êxodo 40, no final do livro de Êxodo, no versículo 34 e no versículo 35, vai dizer assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Depois a gente vai ver também que lá em 2 Crônicas 5, do versículo 13 ao 14, vai acontecer o mesmo quando Salomão constrói o templo. Só que ela também se manifesta com brisa suave, que nem na experiência do profeta Elias. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. O que é também um grande contraste com o que acontece em Atos 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Bem, aqui a gente entende que a presença de Deus é imprevisível. Mas se a gente pode ter uma certeza, é que a presença de Deus é preciosa e transformadora. São as palavras de Davi no Salmos 84, no versículo 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de meu Deus, habitar na tenda dos ímpios. Aqui a gente tem uma das declarações mais bonitas sobre a preciosidade da presença de Deus. Mas a gente também, na vida de Moisés, tem um exemplo da transformação que a presença de Deus traz. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas de da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. É no mesmo sentido que o apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Basta você pegar um pouco da história de Moisés para você perceber que a maioria dos dias dele eram dias difíceis, de intercessão e luta por um povo obstinado, por um povo difícil de liderar. Embora toda essa situação difícil, 40 anos andando num deserto, Moisés perseverou. E por isso ele é um grande caçador da presença. E no final ele ficou conhecido como um dos heróis da fé, porque ele teve perseverança. Moisés foi um verdadeiro caçador da presença, porque muito embora ele já tivesse contato com algumas revelações de Deus, com algumas experiências com Deus, ele não se contentava, ele sempre queria mais. Peço-te que me mostre a sua glória. Ele queria mais de Deus, ele queria mais da presença de Deus. É bem verdade que a gente nunca vai conseguir esgotar uma revelação plena de quem Deus é enquanto nós estivermos aqui. Então, se existe um nível superior, se existe algo a mais, como descansar? Bem, que a gente esteja mais sensível à presença de Deus. Porque às vezes a gente espera, né, que a presença dele se manifeste com trovão, trombeta e tudo mais, só que ele se manifesta na brisa suave. Às vezes a gente espera que ele se manifeste na brisa suave, mas às vezes ele quer se manifestar com um vento veemente impetuoso. Ele se manifesta do jeito que ele quer, da forma que ele quiser, quando ele quiser. Então que não sejam as nossas expectativas, os nossos conceitos, aquilo que nós achamos que é ou que não é, a
a dificultar o mover de Deus em nosso meio. Então pega suas armas de caça, a Bíblia, jejum, oração e vamos para cima. Porque existe um nível maior de revelação de Deus, né? Valeu, galera. Tamo junto.